pessoal, vamos passar aqui para o nosso terceiro tema importante, que eu, como autor da ação, Walter, como advogado, meu advogado, né, estou aqui tendo que parcelar as diversas parcelas para pagar o Walter, mas pago em dia, né, Walter? E aí o Walter entrou com a ação no STJ. A gente falou que não ia desistir, né, Walter? A gente falou, não vamos desistir, vamos lutar. E uma ação, eu como leigo no direito, ação maravilhosa, muito bem fundamentada, mas eu vou deixar que o Walter explique, e claro, vocês, caso tenham alguma dúvida, Waltão, você com a palavra pelo tempo que você achar necessário aí para falar da ação. Você vinha me cobrando, né? Porque os honorários estavam sendo pagos, e você, cadê a tal da tese? Cadê a tese? E a gente deu entrada na ação essa semana, na segunda-feira. A ação é uma ação rescisória, tem nada a ver com a outra ação que nós demos entrada. Uma ação rescisória que nós demos entrada diretamente ao STJ, no processo de tutela de urgência proferido pelo ministro Humberto Martins em sede de plantão e depois o ministro Ricardo Cueva. A ação rescisória, para os amigos, tentando explicar de forma didática, se eu conseguir, é uma ação que cabe para você corrigir o erro de um outro processo que está extinto, né? Que já foi julgado, já foi transitado em julgado. Então, os requisitos da ação rescisória, um dos requisitos da ação rescisória é um processo com trânsito em julgado. E a tutela de urgência do Vasco já transitou em julgado. Só que, inicialmente, o Código de Processo Civil diz que a ação rescisória ela cabe num processo com trânsito em julgado com uma análise de mérito. Mas o próprio Código, ele excepciona. Ele fala que quando a ação não tiver um julgamento de mérito, ela pode ser proposta a ação rescisória se você não tiver como apresentar uma nova demanda. E é o caso, não tem como se apresentar uma nova demanda em relação a essa questão da tutela de urgência. E não há admissibilidade de recurso correspondente. E a gente, então, enquadra a rescisória em 4 incisos, 2 incisos e 1 parágrafo do artigo do Código de Processo Civil que fala da rescisória. A gente fala que violar manifestamente norma jurídica. A tutela de urgência do Humberto Martins e até a decisão do ministro Ricardo Cuevas, ele viola norma jurídica, principalmente quando ele diz respeito ao princípio da efetividade da decisão judicial. Tem outros argumentos, mas esse é um. E quando o autor obtiver posteriormente ao trânsito em julgado uma prova nova. Qual é a prova nova? É o julgamento do dia 17 não sei se foi dia 17, Maurício, não sei que dia foi, o julgamento do tribunal que confirmou o julgamento do colegiado com o voto do doutor Custódio, do desembargador Custódio, que confirmou o dia 14. Então, o que a gente trata nessa ação? A gente trata de uma questão muito clara. Quer dizer, assim, o doutor STJ, a decisão que foi dada nessa ação não surtiu nenhum efeito, zero. O efeito prático da decisão do ministro Ricardo Cueva não existe. Então, tem que rescindir aquela ação, aquela decisão, e ser dada uma nova decisão que produza efeito, porque essa é uma obrigação do tribunal. Inclusive, o STJ tem entendimento de que um acórdão, o STJ tem entendimento, consagrado pelo próprio STJ, eu vou procurar aqui, porque a ação é um pouco extensa, mas o STJ tem um entendimento que diz que um acórdão anulado, ele não pode surtir efeito. E olha que esse julgamento do STJ se refere à questão penal,
Olha a gravidade. E se esse acórdão fosse anulado, um crime seria prescrito. E mesmo assim o STJ falou, não importa se o crime vai prescrever. O que importa é que esse acórdão que foi anulado não pode produzir efeitos. Então nós vamos ao STJ e dissemos, olha, nós temos uma decisão aqui que não produziu nenhum efeito. E temos uma decisão anulada que está produzindo efeito até hoje. Eu preciso, então veja bem, eu estou ressuscitando a tutela de urgência proposta pelo MUSA para que nela seja proferida uma nova decisão. Nós distribuímos a ação na segunda-feira. A ação caiu, foi sorteado o ministro Luiz Felipe Salomão. Só que o sobrinho do ministro Luiz Felipe Salomão assina a peça do MUSA. E aí eu entrei em contato com a assessoria do ministro e falei, olha, o senhor é impedido de julgar essa ação. Fiz uma petição e o ministro já se declarou impedido. Já se declarou impedido, já mandou o processo para o Ministério Público Federal, já mandou ser redistribuído o processo e já caiu na mão de um novo ministro o processo. Já tem um relator sorteado. Eu acho, eu não sei se os amigos leram aqui a ação, eu acho que é uma ação, não é porque eu fiz e tal, mas é uma ação muito, muito difícil do STJ. É claro que o STJ pode entender, discordar da minha tese, mas o STJ vai ter que dizer o seguinte, olha, a decisão do tribunal não precisa surtir efeito, que é uma premissa básica de qualquer decisão judicial, é que ela surta efeito, porque senão não tem nenhum sentido uma decisão judicial que não surta efeito. E é o que nós estamos vendo. Então, veja bem, eu não entro na questão do dia 7, eu não entro na questão do dia 14, eu só entro o seguinte, o senhor tem que surtir efeitos e anular qualquer efeito que tenha sido produzido pela decisão proferida pelo ministro Humberto Martins. Ou seja, se assim o ministro STJ entender, a eleição do dia 14 é nula de pleno direito e não pode gerar nenhum efeito. Então, o Tribunal de Justiça do Rio teria que julgar de novo aquele recurso sem levar em conta a possibilidade de validar aquela farsa do dia 14. É isso que está sendo decidido agora no STJ, que está sendo debatido e discutido no STJ. A gente resolveu comentar, né, Everton? No primeiro momento, viu, Arthur, Maurício, a gente não ia comentar a ação. Mas a ação vazou, as pessoas estão achando que é outra ação, que é outra coisa, que é referente a outro processo, aí eu estou explicando que não tem referência a nada, é uma tese, é uma ação nova, uma tese nova, e eu acredito muito na tese. Se eu não acreditasse, nós não pagaríamos R$1.000 quase de custas processuais, porque foram pagas. Ô Maurício, as custas processuais da tutela de urgência não foram pagas até hoje. Não foram pagas também. Tanto que eu boto na minha... Não sei se o Everton tem aí a petição para compartilhar com os amigos. No final eu boto. Essas custas dessa ação estão sendo pagas agora. Então, eu acho que é uma tese muito boa. Se vai ser acolhido ou não pelo STJ, fato é que o ministro Luiz Felipe Salomão, que é um ministro muito sério, reconheceu que não poderia atuar no caso por conta do sobrinho dele ter atuado, mandou que o processo fosse redistribuído, o processo foi redistribuído, o Ministério Público já foi instado a se manifestar no processo e vamos aguardar aí o andamento dos acontecimentos.